A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui eu tô limpinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está na nossa sala, a sala da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2024 nos trouxe a temática Família, um projeto de Deus. É um ensinamento para minha, para sua, para nossa família. Não importa se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu sou viúvo. O importante é você entender que você faz parte de uma família, nem que seja da família de Cristo. Seja você muito bem-vindo à nossa lição, a lição de número 9. Já chegamos no mês de março. Seja bem-vindo. Março. Se é março, irmão, olha aí, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver com você em tempo real se é isso mesmo. É isso aí. Dia 31 de março será a nossa última lição. Ou seja, entramos no último mês da nossa escola bíblica dominical. E a lição de hoje vai estar nos trazendo a temática de família. Primeiro ministério, maior patrimônio. Sim, quando fala de ministério, está falando de algo que você cuida, que você ministra, que você traz como base, como prioridade. E aí ele traz o primeiro, o maior patrimônio que você tem é a sua família. Há quem não dê valor, há quem não se importe, mas a Bíblia faz menção. E eu estava estudando aqui, ele vai dividir essa lição, ele vai dividir na primeira parte, né? O meu primeiro ministério, o maior patrimônio e a consequência de proteger a família. Será que nós precisamos proteger a nossa família nesse século? Neste presente ano, precisamos nós proteger a nossa família? É evidente que sim. Pega aí a sua revista e vamos nós para a nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Como eu já falei, essa lição será aplicada no dia 3 de março de 2024 em suas igrejas. Tema central: família, primeiro ministério, o maior patrimônio. Nosso texto áureo se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que aqui abala muita gente. Tem muita gente caindo na hipocrisia de cuidar dos outros e não cuidar de sua família, sendo que a Bíblia diz que temos que cuidar principalmente. Vamos ver? Diz assim a Bíblia: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Existe no meio do crente, no meio da igreja, entre os crentes, alguém que é pior do que aquele infiel. Daquelas pessoas que zombam de Deus, que escarnece de Deus, que vai fazer paródia sobre o nosso Deus, vai fazer charges, né, sobre o nosso Jesus. Tem aí a turma que é ousada, diz que Jesus era homossexual, Jesus era travesti. Sabe essa blasfêmia? Existe gente pior do que essa. Que é isso, professor? Existe. Existe. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. E sabe onde é que tá essas pessoas? Dentro da minha, dentro da sua igreja. Não cuida dos seus, pai, mãe, irmão, e negligenciam a sua família, mulher e filhos. A Bíblia diz que eles são piores do que os infiéis. Nem se iguala, irmão, ao infiel. É pior. E o pior é que está dentro das igrejas. Porque essa carta não foi escrita para fora, foi escrita para dentro. Eita Jesus! Imagina pregar isso aqui dia de domingo, hein? Meu Deus! Verdade aplicada nos diz assim: se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Isso é verdade. Tem pessoas que afastam outras
de se achegar a Deus pelo seu testemunho. Então, logo, o meu testemunho tem que ser exemplar, fora, para que eu traga para dentro, porque dentro já é consolidado. Nosso objetivo de hoje diz assim: mostrar que a família é o primeiro ministério, deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão e terceiro, enfatizar que devemos proteger a nossa família. O último ponto vai ferver só um pouquinho. Nosso texto de referência se encontra na carta que Paulo escreve a Timóteo. No entanto, 1 Timóteo capítulo 3 e depois 1 Timóteo capítulo 5. Está na descrição do vídeo se você ainda não tem uma revista da editora Betel. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, em toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aqui, por muito tempo, a gente discutiu isso aqui, porque até onde é a responsabilidade de um pai crente, fiel, temente, de uma mãe crente, fiel, temente, e os seus filhos não seguirem o seu caminho. Até onde é responsabilidade do pai e da mãe? Até o filho ter consciência de ter a sua escolha. Quando o filho passa a ter consciência e diz, eu decido por mim, o pai não responde mais por ele. Então, por muito tempo se discutiu isso. O que é governar bem a sua casa? É um homem, aqui sim, aí pega um tantinho pesado para os nossos dias e muitos não gostam, não concordam, por isso tem muita igreja sendo aberta aí. Por exemplo, eu, como pastor, como presbítero, como, enfim, dirigente de uma congregação, é inaceitável que eu seja pastor de uma igreja e minha mulher não seja cristã. Não, não rola. Não, professor, coisa. Não, irmão, não. Perante a Bíblia, não, irmãos. Para de a gente colocar o que a gente pensa. Perante a Bíblia, um pastor que tem a sua mulher que não é crente, ele não pode exercer o pastorado. Que é isso, pessoal? Tá aqui. Se ele não tem a sua esposa ao seu lado, como que ele vai dizer para mim que a minha esposa tem que estar do meu lado? É o exemplo. E os filhos? Os filhos entram, os filhos moram com ele, os filhos estão debaixo da autoridade dele, estão, mas ele não consegue exercer a autoridade. Como é que ele vai dizer para um jovem? Seja obediente ao seu pai. Você está entendendo como é grave o negócio? Seja obediente ao seu pai se o filho dele não é obediente a ele. Não dá, irmãos. Por isso que a Bíblia é bem clara. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Cristo? Eita, que tem muitos que vão abandonar o canal. Mas eu estou aqui para pregar o que está escrito. Se você é pastor e os seus filhos são pequenos, estão debaixo da sua autoridade e eles fazem o que quer, você não tem autoridade nenhuma para governar a igreja. Se você é pastor e a tua mulher não é cristã, você não tem autoridade nenhuma para dirigir uma igreja. Ponto. Está na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, 8 e 16. São dois versículos separados, né? O primeiro é até o nosso texto áureo de hoje. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se algum crente ou algum crente tem viúva, socorras e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Aqui são dois textos. Você tem um pastor que não cuida bem de sua igreja, ele não pode ser pastor. Pode ter o nome, mas não exercer a função, porque ele é pior do que o infiel. Se ele tem mais tempo para a igreja do que para sua família,
ele não serve para a igreja. É pior do que infiel. E quando ele fala aqui das viúvas? Isso aí, professor. A igreja não tem que ajudar as viúvas? Tem. No entanto, se, por exemplo, eu até usei essa ilustração em outras aulas, em outros momentos. A minha sogra, ela é viúva. Ela mora hoje aqui no sobrado, ela mora na parte de baixo. Eu moro na parte de cima. E é a minha esposa, a Rose, e o meu cunhado, Rinaldo. A minha sogra, ela é pensionista do meu sogro. Então ela tem a pensão, ela vive com a pensão, ela é independente financeiramente. Mas podemos dizer assim, se ela não fosse independente, ela, por ter a minha Rose como filha, o Rinaldo como filho, ela não poderia ser inscrita na igreja para receber cesta básica, para receber uma ajuda para comprar um remédio. Como não, professor? Não. E principalmente da parte da Rose. O Rinaldo ainda não aceitou Jesus. Orem pelo Rinaldo, irmão da Rose, para que ele entregue a vida a Jesus. Mas principalmente porque a Rose é cristã. Ela tem que cuidar bem de sua mãe. Se ela não tiver condições, for extremo, aí ela pode ser inscrita na ajuda da igreja. Mas porque ela tem filhos, ela não deveria ser inscrita. Porque os filhos têm que cuidar dos pais até o fim. Lembra a diferença de você cuidar e você cortar o cordão umbilical. Já falamos sobre isso. É forte, irmão. É fortíssimo. E no sugerido de hoje, 210, 225, 432. Sabe cantar? Canta o Senhor. Motivo de oração de hoje. Ore para que a família seja realmente o nosso primeiro ministério. Vamos lá? Antes de ser igreja, tem que ser família. Um pastor que priorize primeiro a igreja, ele não entendeu o que Deus quer na vida dele. Ele não é, só tem um nome. Soberano e eterno Deus, agradeço a Ti por mais uma lição do qual nós estamos aplicando. E estamos aplicando, Senhor, no último mês desse trimestre, que é o mês de março. Essa lição será aplicada no dia 3, que o Senhor possa derramar suas bênçãos, suas misericórdias sobre todos os professores, sobre todos os alunos. Hoje, uma lição tanto quanto com detalhes de pastores, ministros que são bons fora de casa, ministram bem fora de casa, mas dentro de suas casas são verdadeiros infiéis, ou como diz tua palavra, pior do que o infiel. Ajuda-nos a entender que a nossa família é prioridade para o nosso reino, aliás, para o teu reino, no nosso serviço ao teu reino. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Introdução nos diz assim: veremos nesta lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal, do que a família é estar fadado ao fracasso, porque ela que nos dá a sustentação e apoio para crescermos na igreja. Por muito tempo se discutiu se poderia ou se não poderia ter pastor solteiro. Em uma discussão para as Assembleias de Deus bem definida, e agora se abriu alguns caminhos, algumas margens para dizer que sim, pastores podem ser solteiros e exercer o seu pastorado. Porém, é discutível. É discutível. Eu acho que poderia, aí vendo um todo, né, da história da igreja, poderia até ter pastores solteiros, mas eu não vejo pastores solteiros dirigindo igreja. Por que não, professor? Por quê? Um assunto de casal. Como que um pastor solteiro
vai poder me aconselhar, eu e a Rose, que fazemos 25 anos de casado em junho, se ele não tem nem noção, ou uma noção nenhuma do que é ser casado? Como que ele vai aconselhar na teoria? Teoria? Tem coisa que a teoria não explica, meu irmão. Sabe aquele ditadozinho? Tem coisa que nem Freud explica? Pois é, a teoria não te explica tudo. A teoria te dá um norte, mas não te explica. Ele não sabe o que é um marido dormir chateado com a esposa dormir magoada com o marido. Ele não sabe como é a sensação de ter uma mulher com TPM ou um marido é, com bravo, fora de si. Ele não tem noção do que é ter uma mulher lhe pedindo algo e ele não pode dar, ou ele chegar nervoso com o chefe e não tem com quem conversar. Ele, não, 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 não. Não concordo. Pode ter pastor solteiro, ouve minha voz. Pode ter pastor solteiro, mas pastor solteiro não pode estar à frente da congregação. Não. Principalmente para aconselhamento de casais. Como que ele vai aconselhar? Como é que ele vai aconselhar um casal de namorados, se ele é solteiro? Como é que ele vai aconselhar um casal de noivo, se ele é solteiro? Não vejo. Não vejo. Essa é eu vendo o contexto todo da Bíblia. Aí alguém pode até falar, mas e Paulo? E se eu te falar que ainda tem discussão se Paulo foi ou não foi casado? Se Paulo era viúvo ou não era viúvo? Se eu te falar que ainda tem discussões se Paulo o espião na carne foi Paulo ter abandonado sua família? Ou dito assim, ó, fica aí que eu vou fazer o ministério, Deus cuida. Se eu te falar que ainda tem discussão, igual Moisés. Moisés viveu mais tempo, irmão, solteiro ou longe da sua mulher Zípora do que casado. Que é isso, professor? Disse, irmãos, não é? Tem muitas mais coisas dentro da Bíblia que você não imagina. Então, eu faço essas perguntas para você. Um pastor solteiro, 25 anos, novinho cheirando a leite. O que eu tenho de casado, ele tem de idade. Que conselho conjugal, matrimonial, você acha que ele pode me dar? Eu vou perguntar para ele assim, você aprendeu isso aonde? Você tem mulher? Que é isso, professor? Não. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu local. Então, que ele exerça o seu ministério pastoral, mas sem estar à frente da igreja. 1.1.1, não, né? O ponto 1, família, meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. Que isso, que forte! A família tem muita influência no ministério do obreiro, sim. Vou falar logo no começo. Quando eu fui ser separado para o obreiro, o meu pastor Ricardo José Santana e a pastora Edileuza, ela foram na minha casa, o pastor Ricardo me tirou de casa e deixou a mãe de Leusa conversando com a minha esposa e com a minha sogra, antes de me consagrar ao diaconato. Ah, se todos os pastores fossem. Se o pastor fosse na casa de alguns obreiros, será que eles seriam consagrados, hein? Eita! 1.1. Precisamos governar primeiro a nossa casa, que não administra adequadamente sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. Só estou lendo. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa não tem como dirigir a igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 5, que já lemos. Em outras versões diz que se um homem não consegue fazer com que a sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a igreja toda?
Já a Bíblia do culto diz, a Bíblia do culto é essa daqui, ó. Essa aqui é a Bíblia do culto, tá? Diz, peraí que saiu a página aqui. Quem não sabe governar sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus? E faz alusão para que governe bem a sua própria casa. Tem seus filhos em sujeição, como toda a modéstia. 1 Timóteo 3,4. Governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho na igreja do Senhor Jesus. Ponto. Para. Deixa eu pegar um lápis aqui, que minha canequinha com as minhas canetas ficou do outro lado. Mas, então, primeiro, ele tem que governar bem a sua casa, ele tem que ser o exemplo de um pai de família, de um homem que trabalha, de um pai que leva seus filhos para a igreja, sua esposa, os seus filhos lhe obedecem. É notório, é visto por toda a igreja que ele governa bem a sua casa, para depois ele ser selecionado para o ministério. Será que é isso que acontece hoje, hein? O nosso lar é um estágio probatório para executar tarefas do reino. Primeiro vem Deus, segundo a nossa família, em terceiro lugar a igreja. Menino, isso aqui dá pano para manga e dá para virar lençol, dá para virar fronha. Eu conheço muito, não. Primeiro vem Deus, ok. Segundo, a igreja. Terceiro, o pastor foi modesto, mas eu vou colocar aqui. Trabalho. E quarto, a família. Ele foi modesto de dizer que primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. Como eu já falei isso aqui lá atrás, teve gente que não gostou, que veio primeiro o casamento antes da igreja. O pastor Valdir está colocando de novo, primeiro vem Deus, segundo a igreja, segundo a família, e em terceiro é que vem a igreja. E tem gente que não gosta de ouvir isso. É desse jeito. Uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica na igreja deveria tomar por base a família do candidato. Qual o seu exemplo dentro de sua casa? Que tristeza quando a pessoa não tem testemunho nem de sua própria família, nem é respeitado como obreiro do Senhor. Se não passa no testemunho da família, como conseguirá passar no testemunho da igreja? É porque na igreja é um, em casa é outro. 1.2. Precisamos conquistar primeiro a nossa família. A família deve ter prioridade em nossa vida. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar, alcançar, cultivar, socorrer, se importar com o seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja. Pontua. Do mesmo jeito que tem pais que acham que a igreja é que tem que educar o filho, ensinar o filho a ser bem comportado, ensinar o filho a fazer as coisas do dia a dia, tem crente que acha que quem tem que educar o filho dele é a tia da igreja. A tia e a igreja têm obrigação, nem obrigação é, ela tem o prazer de ensinar a tua criança a conhecer Jesus, a conhecer Deus, a conhecer o Espírito Santo, contar para ela as histórias da Bíblia, fazer ela entender este projeto de estar adorando a Deus em sua essência, mas de ser educada, de aprender a ler, escrever, não se comportar bem, é você que tem que ajudar, não é a responsabilidade da igreja. Tá bom? Bora lá. Muitos ajudam famílias de fora de outros estados, o que não é errado, mas não ajudam as suas viúvas, os seus órfãos, os seus pais idosos, os seus portadores de necessidades especiais, mas também no aspecto de ganhar a sua família para Jesus. Muitos cristãos passam a vida preocupados
em ganhar outras nações, estados, cidades, bairros, ruas, os vizinhos de todo lado. Isso é formidável e é uma ordenança do Senhor Jesus. Marcos 16, 15. Mas é preciso cuidar, sarar espiritualmente sua família para não negar a fé. Quer ser missionário fora? Por que tu não é missionário dentro? Por que tu não ora pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa? Dentro do teu pai, tua mãe, dentro, antes de ir para fora. 1.3. Bora para 1.3? Precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. Altar restaurado. O altar começa em casa. Não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo aquilo que faz, se o altar da família está precisando de reparos. A sua própria vida e a sua família dependem da espiritual e devocional. Se elas não estiverem bem, há necessidade de restauração. A nossa comunhão com Deus começa dentro da nossa casa. Não adianta querer ter comunhão vertical, vertical, se a horizontal está quebrada. Horizontal, vertical eu para com Deus, horizontal eu para com a minha família. A responsabilidade recai sobre os pais de família. Precisamos verificar também se nosso leito, o leito do casal, não precisa ser restaurado. O leito aí, o leito conjugal, sem mácula, tá? A Bíblia diz que digno de honra entre todos os instituições sejam o matrimônio. Ela faz alusão a se manter um leito sem mancha, sem mácula, irrepreensível, e ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúltero. Então aqui ele abrange filhos, abrange o casal, o matrimônio, mas já passamos por essa lição. Se você não viu falando sobre os atos conjugais, as obrigações conjugais, vê lá. Mas ele aqui está dizendo, olha o altar da tua casa, olha o altar da tua família, olha o altar do teu casamento, para depois você vir servir no altar do Senhor. Se eu fosse pastor Ricardo Santana, eu diria, diga ai. Ponto de número 2. Eu aproveito e peço para você se inscrever, para você curtir, para você comentar, para você compartilhar, para que nós possamos chegar a alcançar outras vidas para o reino de Deus. Bora lá para o ponto número 2? Família, meu maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus, pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Nenhum outro patrimônio na vida cobrirá a perda do patrimônio chamado família. Menino, isso aqui é uma frase para replicar nas redes sociais. O maior patrimônio é a família. E eu gostei da primeira frase, né? Aqui ele fala aqui, dilapidado, ou seja, não é lapidado, é dilapidado. É forte. 2.1. Compreendendo o significado de patrimônio. Ele aqui vai trazer uma alusão ao patrimônio no que nós conhecemos. Só para você ter noção do quanto vale a tua família, a minha família. Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória
conjunta dos bens financeiros, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riquezas, mas figuradamente é aquilo que é muito estimado como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. Como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor estipulado em dinheiro. Não é uma herança que se transfere em carteira. A sua propriedade vai além de valor monetário, ultrapassa o valor venal. Não se compra, não se vende, nem se empresta, pois não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual e de amor sacrificial. Para aplaudir de pé, igreja. Pastor Valdir. Tua família tem valor, Vaz. Tua família tem valor, meu irmão. Inestimável. Não tem preço. Quanto custa? Não sei. Por que você não sabe? Porque não dá para calcular. A glória gloriosa. 2.2. Como guardar bem o tesouro incomparável. A Bíblia diz que em Apocalipse 3:11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Coroa aqui, figuradamente, denota uma coisa de muita importância, aquilo que engrandece, símbolo de sabedoria, nobreza, algo valioso, prêmio, dom gratuito, presente de Deus, mas pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo para corromper a quem possa tragar. Esse inimigo é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. João 10:10, conhecido, né? Não negligencie, pois se você não der valor e não guardar bem guardado, então não pode ser tesouro. Eita, o que ele está dizendo, professor? Se você não cuida bem de sua família, não preserva bem sua família, não guarda sua família, então a tua família não é um tesouro. Porque tesouro você guarda, como dizemos aí, né? As 7 chaves. Para que ninguém venha roubar. E ele faz a alusão da coroa. E eu vi um pregador uma vez, ele nem é brasileiro, acho que da África, né? Do continente africano, não sei qual o país. E ele dizia bem assim: Deus perguntará a você: cadê o patrimônio que eu te dei para você administrar? E se vai dizer assim: mas que patrimônio? Eu era salariado, ganhava um salário mínimo, e como que patrimônio é esse? Aí Deus vai falar: a sua família, a sua mulher, seus filhos. Deus vai dizer: eu quero conta, você vai ter que prestar conta. Será que você está cuidando do tesouro de tua família de uma maneira que ninguém possa vir roubá-la? Eita! Rapaz, pastor Valdir, a editora Betel, irmão, esse trimestre, pena que muita gente não gosta do assunto, desistiu, já fala, já deu, tá bom. Foi fazer uma pesquisa nos canais que eu admiro, né? Todos os canais são 5 que eu assisto, na verdade 4, quinto com o meu. E muita gente, todas as visualizações caindo, irmão, caindo assim, ó, caindo. Pastor Júlio César, JC Silva, aí o próprio site, o próprio canal da editora Betel, o Jefferson, tudo assim, ó,
caindo. Porque muita gente já disse, não, tá bom, não quero ouvir mais. Porque não cuida da família como um verdadeiro tesouro. Aí será roubado. Aí depois Deus vai perguntar, você vai ter que dar conta. E aí quando você der conta, aí você vai dizer, eu não sabia que tinha que cuidar. Aí já vai ser tarde. 2.3. A indispensável solidez do patrimônio. Bora ver? O respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência consolidada no amor e na comunhão, um lar sedimentado e inviolável na concepção da fidelidade, uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar onde o seu recinto interior mostra claramente as relações familiares, com a mesa posta, onde os componentes da família fazem as suas refeições, o quarto onde os membros da família têm o sono restaurador, a autoridade patriarcal e matriarcal, onde os pais exercem os seus papéis, e a assistência recíproca, onde uns têm responsabilidade para com os outros. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem de Deus e pela sabedoria da mulher em administrar. Todas essas situações convergem e consagram o ambiente familiar em um convívio de solidariedade. Então, é um conjunto. O marido é o provedor, a mulher a administradora. O marido é o que, junto com a esposa, rege as regras para a família. O marido terá a maior responsabilidade. Tem a maior responsabilidade, mas isso não exima a esposa de responsabilidade, os filhos de responsabilidade. Então é um conjunto de solidariedade, onde todos se ajudam um com o outro. Tá forte ou não tá? Essas lições têm nos enriquecido grandemente. Deus tem muita coisa ainda a nos ensinar. Então, que você possa realmente exercer o cuidado da sua família como um tesouro guardado a 7 chaves. Vamos para o ponto 3? A consciência de proteger a família. É um papel. Em um dos devocionais, eu falava, se eu não me engano, foi o Priorize Deus, que todos nós estamos numa batalha, queira você ou não. E a batalha deste século, do presente século que estamos vivendo, a batalha é para destruir a tua família, a minha família. E muitos não querem se armar para cuidar de sua família. Vamos lá? Diz assim o pastor Valdir. A definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, interior de julgamento do certo e errado, no justo e injusto, do verdadeiro e falso, percepção, noção dos estímulos à volta, lucidez dos sentimentos de moralidade e de dever, o que nos torna aptos a julgar a nós mesmos sobre a nossa responsabilidade, a nossa fé e nossa comunhão, para decidir sobre o nosso ministério, o nosso patrimônio, que é nossa família. Irmãos, eu fico vendo que como é que chama? Medir as palavras, né?
é que me dá uma impressão que tem alguns homens, dirigentes de igreja, pastores, que ou eles, tem que usar uma palavra mais, ou eles têm a sua mente cauterizada, ou eles estão de má fé. Porque não é possível um homem que se diz homem de Deus, está lendo na Bíblia que tem que cuidar de sua família, tem que proteger, que é o ponto 3 aqui, e eles se preocupa mais com a minha família do que com a família dele? É incoerente. Como diz o André Valadão, você não é crente não. Não é crente não. Como que você se esmera tanto, se empenha tanto para cuidar da minha família e você não cuida da sua? Só Jesus na causa. 3.1. Precisamos restaurar a nossa consciência. E aí, consciência vem mente cauterizada. Eita, é forte. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que, com o andar da carruagem, deixamos essa consciência se deformar, contaminar ou adoecer, quase não sai, e cauterizar. Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, verso 5, que o amor precisa proceder de um coração puro, de uma boa consciência. No verso 19, Paulo deixa bem claro a Timóteo que precisa conservar a fé e a boa consciência, pois alguns vieram a naufragar na fé. Quem deixa a sua consciência chegar a este nível não terá nenhum parâmetro nesta sociedade corrompida e depravada para salvar o seu ministério e o seu patrimônio. Quando o tribunal da consciência não funciona, a pessoa confunde o ministério com a família, dá mais valor a um do que ao outro, inverte os valores ou não realiza nenhum nem o outro com qualidade nem dignidade. Tá pega. Meu Deus do céu. Respira, meu irmão. Beba água, beba água. Umas mentes cauterizadas, meu irmão. E você viu, olha, uma coisa outra coisa, viu? Separa aí. É umas mentes tão cauterizadas dos homens que agora resolveu as mulheres ter essas mentes cauterizadas e agora elas abrem ministério para elas próprias, do qual, irmão do céu, outro dia recebi um convite para pregar. Esse foi eu sozinho, né? Varão do céu, vem pregar aqui na igreja, tal, não sei o quê. Eu disse, eu vou, varão, como é que é? Uber, tal, é aquela coisa, né? O meu acordo, não tem um carro, você me pega, me leva, me traz. Enfim, sem problema. Vem aqui, pode ir, eu não vou estar lá, mas é a igreja que eu congrego e a pastora disse que eu podia convidar, e eu conheço você de outros tempos, e vem pregar aqui. E eu disse, pastora, você vai pregar na igreja? Eu disse, vou, vou pregar. Eu cheguei lá, Pai do Senhor, disse, você é o pastor, disse isso, o presbítero Tony, pode sentar, pastor. E eu olhei para um lado, olhei para o outro,
E a mulher dirigiu o culto, abriu o culto, deu oportunidade no culto. Parecia uma igreja neopentecostal. E eu, a língua coçando, doido para perguntar: cadê o teu esposo? Mas Deus é bom comigo. Ele é maravilhoso. Que eu não precisei perguntar. Do desenvolver do culto, ela diz: irmãos, vocês têm que se animar na obra. Não é porque os seus maridos não as acompanham que você tem que desistir. Eu disse: verdade. É. A salvação individual. Top. Feito eu. Que o meu marido me deixou e estou eu aqui dirigindo essa obra, somente eu e Deus. Eu disse: oi? Eita, liçãozinha difícil essa aqui, hein? Que é isso, gente? O marido não acompanha a pastora da igreja. Os filhos, ela disse que nenhum acompanha ela. Que conselho tem ela para dar para essa igreja? Irmão, eu sou chato. Se você soubesse o tanto que eu sou chato. Aí passou um tempo, aí outro dia ele ligou de novo: Varão, vem pregar aqui de novo. Eu disse: ô Vaz, dá não. Por que? Eu disse: aí eu não comungo com a ideia da tua pastora, não. E se eu for lá, eu vou estar comungando com a mesma ideia dela. E se eu for lá para ofender ela, fica feio. Para discordar dos ensinamentos dela, fica feio. Então, para nós não criarmos transtorno, deixa isso quieto. Convida outro. Sério, professor? Não dá, irmão. Não dá. Não dá. 1 Timóteo, capítulo 1, aliás, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Aquele que não cuida de sua casa, nem dos seus parentes, principalmente de sua família, é pior do que o infiel. Eu não posso comungar com alguém que abriu igreja só para ter o nome de pastor, pastora. Pode até abrir, pode até me convidar, mas se eu souber, vou não. Sério, professor, você é porque a sua igreja é grande, negativo. Já preguei em igreja que só tinha o pastor e a família dele. Um total de 5 pessoas, 6 comigo. Pode me chamar que eu vou. Mas que não cuida da sua família e quer me chamar para pregar? Faz isso não, crente. Chama outro, vai. Deixa eu na minha escola dominical. Dá não, irmão. Dá não. É negligente demais. 3.2 Instruções bíblicas para conservar a família. Para um homem bem-aventurado ou feliz, o homem que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Salmo 128. Ele será compreensivo na vida conjugal, mostrando consideração para com a sua esposa, respeitando-a como vaso mais frágil, mais delicado. 1 Pedro 3:7. Para a mulher virtuosa
cuida da sua casa e dos seus, a ponto de o marido confiar nela e nos seus filhos e chamarem de bem-aventurada. A mulher sábia edifica sua casa e faz dela um paraíso. Provérbios 14:1. Para os pais, criar e ensinar os filhos no caminho em que devem andar, pois é uma responsabilidade dada por Deus a vocês. Provérbios 22, Deuteronômio capítulo 6. Para os filhos, obedecer e honrar os pais, pois Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês, filhos. Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. A família é nosso maior patrimônio. Depois da salvação em Cristo Jesus, por isso é necessário ter cuidado especiais e não a tratar com leviandade, como uma coisa qualquer, porque é um bem valioso. Não desmerecer nem falar mal do seu patrimônio para terceiros. Eita, é forte. Não tratar com negligência, irresponsabilidade ou expor ao ridículo este patrimônio adquirido como herança do Senhor, além da nossa compreensão e cuidado especial, precisa receber a ajuda do Espírito Santo para vivermos em comunhão, unidade entre os membros da família. É um papel de todos. Essa é a base para tudo. Cuidar, cada um com seu papel. Pai, mãe, família. Pai, mãe, casal. Marido, mulher, filhos. Filhos com a sua responsabilidade dentro de sua casa, mulher com a sua responsabilidade, marido com a sua responsabilidade e a família com uma responsabilidade. Tá forte demais. 3.3. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Cuidado mútuo. Vamos lá. Nós somos mordomos das nossas famílias, pois apenas cuidamos dela. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127. É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos para cuidar. 1 Coríntios capítulo 4. Fomos chamados para procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem, se casam, vão constituir novas famílias. Quando estamos na fase de criança, quando estamos na fase da adolescência, quando chegamos à terceira idade, quando adoecemos, quem cuida de nós é a nossa família. Quando morremos, quem cuida do nosso funeral é a nossa família. Quem não tem família é enterrado como indigente. Que é isso, hein? Por isso que temos que cuidar uns dos outros. E esse cuidado tem que ser permanente. Um pai tem que cuidar do seu filho. O marido tem que cuidar de sua esposa. A sua esposa. A esposa tem que cuidar do marido. A esposa tem que cuidar do filho. O filho tem que cuidar do pai. O filho tem que cuidar da mãe. É um conjunto, irmãos. É um cuidando do outro. E assim nós vamos entender quão valiosa é, quão preciosos são aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Patrimônio de valor. Bora para a nossa conclusão de hoje. Conclusão de hoje, pequenininha, diz assim: quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente,
o seu ministério não será bem sucedido. Você já viu? Quem nunca viu, né? Ninguém sabe nem quem foi que começou com essa história, mas é uma ilustração muito simples, muito bonita, contada por muita gente. De verdade, que nem sei quem foi que contou pela primeira vez. Virou até canção. Uma criança chega para o pastor e diz para ela: Pastor, eu posso vir morar na igreja? O pastor perguntou: Mas você não é o filho do pastor fulano de tal? Eu disse: Sou, mas eu queria vir morar na igreja. O pastor disse: Não estou entendendo. Mas você não tem sua casa? Tenho. Você não tem o seu quarto? Tenho. Mas eu queria morar na igreja. Aí o pastor, sem jeito, vai e pergunta: Por que você queria morar na igreja? Porque em casa o meu pai não me abraça como ele me abraça aqui na igreja. A minha mãe não fica de mão dada com meu pai como ela fica aqui na igreja. A minha mãe não fica cantando em casa. O meu pai não fica de mão levantada em casa. E aqui é o melhor lugar do mundo, porque o meu pai e a minha mãe não brigam, eles não gritam um com o outro. Então é melhor morar aqui, porque toda vez que eu venho aqui eu fico muito feliz. Mas quando o Senhor diz assim: estenda as vossas mãos, eu já fico triste, porque antes mesmo de chegar em casa, eles são outra pessoa. Se você conhece alguém como essa criança querendo morar na igreja, ou se você conhece alguém que tem essa postura desse homem e dessa mulher, é uma mera coincidência. É um fato que já se tornou popular, mas que com certeza é verdadeira em alguns lares. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma aula maravilhosa. Deus abençoe e cuide você de sua família antes de cuidar da família de Deus, porque Deus não vai negligenciar uma por causa da outra. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre, dentro da nossa família. E você coloca aí, amém. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, querendo Deus. Tchau, povo de Deus.